E aqui a gente vai ver como a Virgem Maria, no Rosário, ela vai encher o nosso coração, principalmente o nosso coração maternal, tá bom? Então, a Virgem Maria, quando a gente pede coisas a ela no terço, muitas vezes ela não pode atender. Muitas vezes isso não é bom para a nossa santidade. Muitas vezes a gente percebe que a gente acha que determinada coisa é boa e não é. Eu tenho meditado bastante numa passagem que eu vi no livro e que ele vai falando um pouco... Acho que eu não escrevi aqui, mas ele vai falando um pouco isso, né? Que a gente... Ai, eu não vou conseguir pegar aqui. Pera. Eu queria tanto ler pra vocês. Peraí, deixa eu tentar pegar aqui, porque é realmente muito lindo. Pera aqui. Deixa eu ver se vai abrindo. Bem, deixa eu ver se eu acho. Mas o que acontece é que ele vai dizendo isso, que a gente precisa, Deus precisa nos salvar de nós mesmos, no sentido de que quando as coisas não acontecem da forma como a gente gostaria, a gente julga que quem tá errado é Deus e não nós. A gente julga que o nosso caminho é reto, ou seja, as coisas que a gente tá pedindo, que a gente quer, que esse é o melhor caminho, né? E que nem sempre é assim. Então, essa pequena oração fala, bem, nosso Senhor, que o Senhor me ajude a salvar de mim mesma, né? De que eu consiga perceber que nem sempre que eu não tô certa, né? Que as coisas como o Senhor dispôs é a melhor forma, né? E que eu não me canse de ser fiel. Então, isso tem me chamado realmente bastante atenção, né? Então, quando a gente pede as coisas à Virgem Maria no terço e ela não nos alcança de prontidão, como a gente gostaria, né? Mesmo que ela não faça isso, ela mostra com muita clareza o cuidado que ela tem conosco. Ou seja, se a gente tá com estado de graça, se o Espírito Santo, a gente tá em conexão do Espírito Santo, se a gente tá tentando prestar atenção nas moções do Espírito Santo, o que acontece? A gente consegue perceber os cuidados de Deus ao longo da nossa vida, né? Que os nossos pedidos que não estão sendo atendidos, ela fala, eu tô de olho, tá? Eu tô sabendo. Eu tô sabendo e eu tô aqui. E se isso for possível, eu vou falar pra ele, olha, não tem isso, não tem aquilo. Ela está precisando. E se for da vontade de Deus, e se for melhor pra nossa salvação, que assim as coisas vão se desenrolar, né? E aí, então, eu muitas vezes imagino a Virgem Maria olhando pro seu filho e falando isso que eu tô dizendo pra vocês, né? Não tem paciência, não tem grandeza de coração, não tem casa, não tem diligência, não tem ordem, não tem humildade. E aí ela se volta pra mim e fala assim, Sâmia, fazei o que ele vos disser. Que é exatamente a cena das bodas de Caná, sabe? Delas percebendo que não tem vinho, ela fala, não tem vinho. E ele fala, bem, mas você sabe que não chegou a minha hora? E aí ela não fala nada. Ela fala, fazei o que ele vos disser. Ou seja, o quanto ela conhecia o seu filho, ela sabia que ainda que não tivesse chegado a hora, ela podia pedir isso que ele faria. E ele, como, sei lá, como uma criança que fala, não vou fazer, e vai lá e faz, foi assim que aconteceu. Então, muitas vezes ela se volta e faz a vontade de Deus, né? Faz o que ele vos disser, que o resto cuidamos nós, né? Ou seja, seja fiel à vontade de Deus e o resto cuidamos nós, né? E aí, aqui entra a parte mais bonita, né? Então, ele começa assim, ele começa a parte falando da transfiguração. Ele fala, transfigurou-se diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol. Ele tá falando da cena da transfiguração, onde estava presente Tiago, João e Pedro, né? E aí ele fala, aparecem como que, os três apóstolos aparecem como que extasiados pela beleza do Redentor. Isso seria o ícone da contemplação cristã. Ou seja, a contemplação cristã é justamente isso, a gente conseguir olhar Nosso Senhor transfigurado. Ou seja, olhar Nosso Senhor como Ele está no céu. Olhar Nosso Senhor como Ele é na sua plenitude, né?